a nossa drachá, nosso estudo, ministração do estudo da Parashá, então, dessa semana, Parashá Baloisra, então, que se encontra em Bamidbar, em Números capítulo 8, a partir do verso 1, até o capítulo 12, verso 16. Essa é a nossa Parashá. A Haftará, a porção dos profetas Zacarias, capítulo 2, versículo 14, até o capítulo 4, verso 7. Né? E a porção da Brit Hadashá, da Nova Aliança, 1 Coríntios 10, dos versos 6 ao 13, é uma sugestão do Netiv, lá do Rabino Shula, tá bom? Esse trecho aí da Brit Hadashá. Você já sabe meu método aqui, antes de entrarmos no nosso tema de hoje, o tema é Desejaram o desejo, o maná e o Éden. Esse é o tema do nosso estudo. Mas antes de nós entrarmos nessa temática, vamos ver quais são os tópicos, né? O que essa Parashá tem, o que acontece aqui durante esta Parashá. Né? Como nós lemos aqui durante o Avodat Torá, durante o nosso serviço da Torá, começa falando da menorá, né? Do acendimento ali das lâmpadas da menorá, como que elas deviam estar dispostas ali, como é que chama aquilo? Os canos, né? Que ficassem voltados para que os laterais ficassem voltados para o que está no centro, enfim, toda aquela descrição a respeito de como que deveria ser feita a menorá, o candelabro, né? Aquele candelabro de 7 braços. Tá? Na sequência vem a purificação, né? Uma consagração, uma purificação e detalhes a respeito do serviço dos leviim, dos levitas, né? Aquela questão lá, que ele vai começar a servir a partir dos 25 anos, né? E que vai até os seus 50 anos de idade, eles faziam o serviço, então, do Mishkan, do tabernáculo e, posteriormente, claro, do templo de Jerusalém, tá? Então, a descrição da purificação deles e do seu serviço, de como que funcionaria a partir dali. Depois vem a celebração de Pessah, né? Chega a data de eles celebrarem o Pessah, né? De lembrar o que tinha acontecido anteriormente, e eles celebram então o Pessah, e tem ali uma descrição do Eterno dizendo que deveria ser celebrado todos os anos, normalmente naquela data, com a exceção daqueles que estivessem impuros por algum motivo, eles poderiam fazer o Pessah Sheni, o segundo Pessah, que aconteceria um mês depois, né? O Eterno determina que aqueles que não estivessem em condições de celebrar o Pessah na data correta, que no mês seguinte, um mês depois, eles fizessem então esse Pessah Sheni, que é o segundo Pessah, né? uma outra oportunidade de celebrar a festa de Pessah. Tá? Depois vem o detalhe sobre a nuvem que havia sobre o Mishkan, sobre o tabernáculo, de quando a nuvem, né? Aquela descrição de quando a nuvem ficava parada, o povo de Israel se assentava, e ali deveria permanecer até que a nuvem se elevasse e se movesse. Eles saberiam, então, que aquele era o momento de marchar. Né? Então, essa é a descrição a respeito disso. E aí vem, na sequência, o momento em que Israel sai do seu lugar e marcha, né? Seguindo, então, essa questão. A nuvem se ergue e vai, e eles, então, aprontam o acampamento e marcham em ordem. Havia uma ordem para isso que a Torá detalha também. Saíam primeiro tais tribos, depois tais tribos que ficavam ao oeste, enfim, assim por diante. Né? Eles iam saindo em ordem para essa marcha, para seguirem adiante. Aí vem o murmurar, né, a murmuração dos israelitas a respeito de não terem carne para comer, né? Uma passagem bem conhecida. E aí vem aquela passagem das codornizes, que o Eterno então manda, né, não rebanho, uma revoada, né, de codornizes que caem e eles podem pegar para comer, mas a gente sabe o que acontece também com alguns deles. Né? E aí, por fim, a Parashá termina falando do Lashon Hará, de quando Miriam e Arão eles falam mal de Moshe. Né? Falam da questão de Moshe ter pegado uma esposa cuxita, né? Ter tomado uma esposa cuxita para si. Então, eles fazem um Lashon Hará de Moshe e também existe uma consequência para isso. Miriam acaba, né, leprosa e fica ali 7 dias afastada da congregação. Depois ela pode voltar porque o Moshe ele clama por ela diante do Eterno. E o Eterno depois a perdoa e a cura, mas ela fica então uma semana afastada do acampamento, né, por assim dizer. Tá? Termina assim a nossa Parashá. Então, como eu já tratei aqui, no nosso tema, o tema já adiantei para vocês, mas acho que, né, pelo tema vocês não conseguem ainda também pegar o que é, entender o que seria a nossa temática aqui. Mas essa Parashá, basicamente, ela tem um ponto de virada aqui. Quem conhece roteiro, trabalha com roteiro, né, sou roteirista também, ponto de virada no roteiro é sempre, você pega uma história, então o ponto de virada é o momento que aquela história ela vai literalmente virar, né, tá tendo um rumo até ali aquela história e acontece uma situação específica que faz aquela história mudar para um outro rumo.
Isso é um ponto de virada no roteiro, basicamente, né? Dá um outro rumo para a história a partir daquele ali. É uma situaçãozinha, às vezes, específica, que acontece na história e aquilo muda, não digo da água para o vinho, mas muda de rumo, muda de caminho, tá? Aquele trilhar, aquela história daquele personagem, daquele protagonista. E aqui nessa paraxá nós temos um ponto de virada, também, muito similar com o que acontece num roteiro, né? E é um ponto de virada que muda o livro de Números. Muda a trajetória do que está acontecendo até aqui, então, no livro de Bamidbar, no livro de Números. Tá? Antes, né, até o capítulo que nós vamos estudar aqui, que é o capítulos 10 e 11 de Números, que está nessa paraxá, até então, coisas boas vinham acontecendo. Né? Coisas boas como os israelitas construíram o Mishkan, estavam levando, né, levaram seus itens para construir o tabernáculo, o Mishkan, e construíram o Mishkan foi levantado, né? A nuvem do Eterno pairou, enfim, coisas boas foram acontecendo no geral, claro, tiveram coisas pontuais, mas no geral, coisas boas foram acontecendo até aqui, né? Mas a partir de um episódio específico que acontece aqui nesta paraxá, acontece um ponto de virada que a coisa muda. Começam a acontecer coisas ruins, uma após a outra, a partir de uma coisa específica que acontece aqui nessa paraxá, no relato da Torá, né? Então, é um ponto de virada literalmente que ocorre aqui nessa porção. E essas coisas ruins vão culminar no quê? No que acontece na paraxá seguinte, que é a paraxá que vai trazer o episódio dos espias, dos 12 espias, né? Que vocês já conhecem, acredito que vocês sabem o que aconteceu. Os espias vão espiar a terra, 10 deles voltam, os 12 voltam, mas 10 deles fazem um relato de Lashon Hará, vamos assim dizer, a respeito da terra. Eles difamam a terra diante dos filhos de Israel e a gente sabe o que acontece, né? E muitos morrem ali. E depois disso ainda vem Korah. Um pouquinho depois ainda vem Coré. Né? Então vejam que uma série de coisas ruins acontecem e tem um ápice ali no episódio dos espias. E consequências que vêm ainda depois disso. Mas isso tudo começa em algo que acontece nesta paraxá de hoje, em uma coisinha específica que às vezes a gente passa batido, né? Numa leitura assim superficial. Então, para a gente entender o que eu estou falando aqui, o que é esse episódio em si, vamos ver então. Vamos tentar entender esse episódio que eu estou falando para entender por que houve esse ponto de virada. Por que aconteceu isso? Por que a partir disso só começa a acontecer um monte de coisas ruins, uma após a outra, com relação aos filhos de Israel, tá? Ao povo de Israel. Vamos então para o nosso ponto alto do livro de Números. Existe vamos dizer assim, um clímax de coisas boas que acontecem no livro de Números e ele está nessa paraxá de hoje, capítulo 10, versos 35 e 36, que diz o seguinte: E quando a arca se punha em marcha, Moshe dizia: Levanta-te e não te afastes demais ao Eterno, e dissipem-se os teus inimigos, e fujam diante de ti os que te odeiam. E quando pousava, dizia: Repouso eterno no meio das miríades de milhares de Israel. Conhecem esse texto? Nós cantamos ele todo Shabbat aqui. Vayehi ben Soaharon, vayomer Moshe. Isso que nós cantamos aqui é isso aqui. Né, alguns trechos, e tem também um trecho ali da guarda da Torá na arca também, que é o Venochoi, o Marchuvado na Israel, tá? Que é o que termina ali. Então nós cantamos isso aqui todo o Shabat, esses trechos. É o ápice do livro de Números, o ápice vamos dizer assim, das coisas boas que acontecem, né? Olha só, então o povo ergueu o tabernáculo e toda a congregação está organizada, eles se organizaram, cada um tinha, né, ficava num ponto específico do acampamento, e quando eles saíam em marcha, eles iam em ordem, estava tudo muito bem organizado, estava tudo em ordem. E o que está dizendo aqui é que a arca ela ia adiante do povo. A primeira coisa que saía, o primeiro elemento que saía em marcha era a arca, e ela ia adiante do povo. É isso que está dizendo aqui. Olha que maravilhoso, né? Pense em uma situação dessa. A nuvem se levantava, e a nuvem começava a se mover, então o povo sabia que deveria se marchar, seguir adiante. Então saía a arca primeiro, e eles iam após a arca da aliança, né? Era maravilhoso, é uma descrição maravilhosa, tanto que a gente canta ela todo o Shabbat aqui, não é por acaso. É um ápice assim, de vivência com o Eterno. Esse é o clímax aqui, o ápice das coisas boas no livro de Números, capítulo 10. Esse é o ponto alto. Mas tudo ia bem até aqui. Mas depois disso aqui,
acontece uma coisa que vai levar Israel a uma queda vertiginosa. Já vamos ver o que é, né? Capítulo 11, verso 1. Lembrando, essa jornada aqui, eles estavam seguindo para onde aqui ainda? Estavam indo para onde? Para a terra de Canaã, né? Para a terra prometida, para a terra de Israel. Esse era o destino final deles. Disse que o percurso a pé, na forma como eles estavam, de onde eles estavam até a terra de Canaã, levaria 11 dias. 11 dias só. Né? 11 dias de viagem pelo deserto até chegar a Canaã. Mas a gente sabe que esses 11 dias viraram 40 anos. Né? E essa sentença de esses 11 dias se tornarem 40 anos vai começar a partir de algo que acontece então aqui no capítulo 11. Vamos ler lá. 11, verso 1. E o povo era como murmuradores, falando mal aos ouvidos do Eterno. Essa é uma tradução que não... nem a Torá aqui da Sefer está traduzido desse jeito. Mas é uma tradução literal do texto em hebraico. Depois vocês já vão ver por quê, mais adiante no estudo. Isso aqui é uma tradução literal do texto em hebraico. E o povo era como murmuradores, falando mal aos ouvidos do Eterno. Números 11 e 1. Né? Vamos analisar então esse trecho. Porque até o versículo 35 do capítulo 10, que vem antes, estava tudo muito bem. Estava tudo indo bem. E aí o povo era como murmuradores diante do Eterno, falando mal diante do Eterno. Né? O que isso aqui quer dizer? O que os sábios que estudam esses textos dizem? Que esses murmuradores, esses murmúrios que começaram aqui, no meio do povo, eram coisas assim sussurradas, coisas assim que não tinha, sabe quando você... Eu reclamo por reclamar, assim, nem sei do que eu estou achando ruim, mas eu estou achando ruim. Coisas pequenas, coisas sem sentido, que foram tomando uma forma específica, de uma maneira específica. Né? Não tinham um propósito claro de início, eram murmúrios. E eles culminaram em algo que o povo diz mais adiante, que é uma rejeição do maná. Né? Eles falam, secou-se a nossa alma, e nós só temos agora esse maná aí para comer. Né? Então começou como algo, coisas sussurradas, assim, coisas pequenas, sussurradas, e virou algo de uma rejeição ao maná que o Eterno lhes dava todos os dias. Né? A exceção do Shabat. Então eu pergunto para vocês. Vamos agora para os nossos pequeno paralelo. Existe algum outro lugar na Torá, onde Deus provia alimento para alguém, porque aqui eles estavam no deserto, né? E eles não tinham alimento por si só. Eles comiam do maná que o Eterno lhes mandava. Né? É o Eterno que lhes provia o alimento ali naquele lugar. Então existe algum outro lugar na Torá onde o Eterno provia o alimento para alguém? Diretamente? De uma forma direta, assim. E onde também este alguém rejeitou este alimento que o Eterno provia? De uma forma direta? Existe algum outro lugar na Torá? Adivinhe, existe. Se você não lembrou ainda, eu também não saberia dizer, mas com o estudo eu descobri. Mas adivinhe para onde nós vamos voltar? Quem está há mais tempo já sabe para onde nós vamos voltar aqui. Onde que é isso que eu estou falando? Vamos voltar para o princípio. Vamos para Bereshit. De novo, vamos voltar para Gênesis, porque é lá onde existe uma situação muito próxima, mais do que parece, do que acontece aqui com o povo de Israel. Então, no Éden, lá no Jardim do Éden, né? Como que era que Adão e Havá viviam? Eles tinham que plantar? Eles precisavam, vamos arar a terra, vamos plantar, e vamos daí esperar e vamos colher. É assim que funcionava? Não, já estava pronto. Já tinha as frutas, né? As frutas frutificavam sozinhas, as coisas nasciam sozinhas. Eles não precisavam fazer nada nesse aspecto. Então, era o próprio Eterno que lhes dava alimento diretamente, era isso. Porque era algo dele que vinha para eles, né? Era o alimento que ele provia para eles, de uma forma direta.
E a Torá diz que o Eterno fala, vocês podem comer de tudo que eu plantei aqui para vocês. Tudo, vocês podem pegar tudo, né? Todas as árvores aqui frutíferas vocês podem comer, exceto uma, a que pertencia ao Eterno. Qual que era? A árvore do conhecimento do bem e do mal. Nós vamos voltar, falamos com o irmão Ricardo dos tempos atrás, mas nós vamos retomar um pouquinho esse conceito do que era essa árvore, tá? Daqui a pouco. Essa árvore do conhecimento do bem e do mal pertencia ao Eterno, é isso que a Torá diz. O Eterno fala assim, essa árvore é minha, não toquem nela. Todas as outras, todas, quantas, sei lá, milhares de árvores que tinham lá, todas as outras vocês podem comer. É de vocês. Podem ir lá e pegar e comer e se fartar. Esta aqui é minha, não toquem. Essa do conhecimento do bem e do mal. Tá? Então era isso. Eles tinham alimento direto. E nós sabemos, né, o que Adão e Havá fizeram. O que Adão e Eva fizeram. Né? Eles rejeitaram... Tá. Quantas milhares de árvores com frutos deliciosos eles tinham, mas eles foram justamente naquela que não era para eles tocarem. Né? O que é isso? Rejeitaram todas as outras que estavam lá para eles, para ir naquela que não era deles. É basicamente isso. Por que isso? O que eles queriam com isso? Né? Eles queriam ter um controle. De novo, o que é essa árvore do conhecimento do bem e do mal? O que isso atrela? É eu saber, então eu sei que matar é ruim. Por que seria ruim, então, conhecer o bem e o mal, se eu saber o que é bem e o mal? Não é isso que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Não é eu saber o que é bom e o que é ruim. É eu achar que eu posso dizer e que eu posso julgar o que é bom e o que é ruim para mim. Não é Deus que pode, não. Sou eu que posso fazer isso. Isso é o conhecimento do bem e do mal, no contexto da Torá. Tá? Resumidamente, é isso. Então, quando Adão e Havá, eles tomam dessa árvore, e o pecado ele vem antes de que a própria Eva coma o fruto, no texto da Torá, já nos dá uma dica que o pecado, ela já peca antes de comer. Não foi o comer. Comer foi só a conclusão. O pecado já começou antes, no julgamento dela. Tá? Quando eles tomam, quando eles fazem isso, eles estão querendo ter o controle da sua própria vida, da sua própria alimentação, vamos assim dizer. Não quero o que vem do Eterno, eu quero o que eu quero. Eu quero isso aqui, eu quero o meu alimento, eu quero escolher o meu alimento, eu quero saber o que é bom e o que é mal para mim. É isso, tá, que acontece. É ter o controle. O ser humano, desde o início, eu preciso ter o controle. Eu preciso ter o controle da situação aqui. Não gosto de ficar dependendo, sei lá, de outra coisa. Eu preciso ter o controle. É isso que acontece, tá? Dessa forma. E ao perceber isso, o Eterno diz o quê? Então, Gênesis 3, verso 19. Depois que eles comem. Essa aqui é a condenação para o Adão, né, para o homem. Com o suor do teu rosto comerás pão. Lechem. Né? Lechem. Pergunta. O que eles comiam até então? Era pão? Era pão que eles comiam no Éden? Ou eram as frutas das árvores? As frutas das árvores. Por que o Eterno fala, do suor do teu rosto você vai comer pão agora? Isso quer dizer o seguinte, você quer ter o controle então do que você vai comer? Tudo bem. Então você vai plantar, você vai colher, e já que você quer fazer a tua própria comida, você agora vai fazer a sua própria comida, você vai processar a tua própria comida. O que é o pão? É o primeiro alimento feito pelo homem. Né? Que o homem transformava uma coisa natural em outra. É isso. Porque até então ele só comia frutos diretos. Não tinha esse processamento de um alimento. É aqui que começa, então. Agora vocês vão processar o alimento de vocês. Se virem. Você quer comer outra coisa? Então você inventa aí o seu pão, pega lá e faz assim. E você tem o controle da sua alimentação, então. É isso. Então o pão é o primeiro alimento que o homem processou, vamos assim dizer, feito pelo homem, tá? Transformado de outra coisa que o homem faz, tá? Pão. Fomos nós, seres humanos, né? Nós somos expulsos então daquele lugar especial que era o Éden, né? Por conta de querermos ter o controle. Né, de queremos assumir o controle das coisas e da nossa própria alimentação. Fomos expulsos
daquele lugar especial que era o Éden. E o que o Eterno coloca diante do jardim, que a Torá diz, depois que o homem é expulso dali? 2 o quê? 2 querubins, né? Os 2 anjos querubins que ficam lá com as suas espadas de fogo, enfim, tem várias interpretações a respeito dessas espadas aí, mas eles ficam lá guardando a entrada do Gan Eden, do jardim do Éden, para que o homem não acesse mais, né? Então, 2 querubins ali. Vão somando esses elementos aí. Mas em Êxodo, vamos para Êxodo agora. Em Êxodo, quando os israelitas são tirados do Egito, parece que a situação começa a mudar de novo. Para o ser humano, estou falando, né? Parece que começa a haver ali um retorno ao que era no princípio. É isso que o Eterno desejava. Um retorno ao que era o Éden no princípio, quando os israelitas são tirados do Egito, né? Aquele povo sai do Egito, às pressas. Quando eles saem do Egito às pressas, o que a Torá diz que acontece? Vamos para Êxodo 12, verso 39. Foram desterrados do Egito, não puderam demorar-se, e tão pouco provisões para o caminho fizeram para si. O que é isso? Que provisões em que sentido? Eles não tiveram tempo de pegar comida, de fazer comida. Deixa eu preparar aqui uma marmita, porque a gente vai para o deserto. Vamos preparar uma marmita aqui para a gente levar para ter comida. Não teve tempo de fazer isso. Os pães que eles tiraram, que viraram matzot, só tinha aqueles pães que eles estavam assando, que saíram antes do tempo e viraram matzot, pães sem fermento, e só. O que é? E eles foram. O que é isso, senão uma dependência do Eterno? Olha, nós estamos indo para o deserto, não sabemos o que vai ser, mas vamos confiar que o Eterno vai nos prover alimento. Não temos como levar provisões, né? Então, o sentimento ali naquele instante foi de uma fé deles nesse sentido, de uma confiança deles no Eterno nesse sentido. E a expectativa do Eterno, então, que isso fosse o início de um processo que levasse de volta àquela configuração do Éden. Era isso, basicamente. Nós já vamos entender esse processo, tá? E o que ele faz, então, para eles no deserto? Ele, de fato, provê para eles o quê? O maná, né? Depois de um tempo ali, eles descobrem que o Eterno lhes proverá o maná, o pão do céu, o chamado pão do céu. Pão. O que eu acabei de falar que o pão é? O que é o pão? No contexto aqui da Torá? A primeira comida o quê? Processada pelo homem, que o homem faz. E o Eterno provê pão para eles. Pão para eles. Pão do céu, né? Como se ele dissesse, no jardim vocês rejeitaram no jardim eles rejeitaram o alimento que eu lhes dava diretamente. Mas eu vou prover alimento para eles, é um alimento que para eles é mais, vamos dizer assim, lhes é mais comum. Para eles saberem que eu estou disposto a ceder em favor deles. Então eu vou fazer o alimento que eles desejam, pão, maná. Daí você pode dizer assim, mas o maná não era um pão, era uma pasta, né? Uma coisa assim, meio disforme e tal. Não era pão, não era bem pão. Mas como que a Torá chama o maná? Como que a Torá chama? Êxodo 16:4. Eis que farei chover para vós lechem min hashamayim. Pão do céu. A Torá chama o maná de pão, de fato. Literalmente, lechem min hashamayim. Pão do céu. Né? Então, pão. Era isso. O Eterno tentando se aproximar dele, falando, tudo bem, eu vou ceder e vou fornecer para vocês o alimento que vocês consideram que é de vocês. Mas sou eu que estou entregando para vocês, que cai do céu de graça. É só vocês irem lá e pegar. Né? Era assim que funcionava. Lechem, pão. Pão do céu é meio que um paradoxo, né? Porque, de novo, pão é um alimento relacionado ao ser humano. O homem faz. Mas este vinha do Eterno. É quase que um paradoxo aqui que a Torá faz. Lechem min hashamayim. Pão do céu. Nada na Torá é por acaso. Esse termo lechem min hashamayim é um paradoxo para a gente chamar. Opa, pão do céu? Mas o pão, o homem que faz. Né? Isso aqui também é um sinal do quê? Quando você mistura entre aspas, quando você conecta o nosso com o que é do Eterno, o que é isso? Uma o quê? Uma aliança, né?
o maná também tinha esse propósito de apontar para essa aliança que estava sendo feita ali. Era uma aliança. Pão do céu é isso. É uma conexão, né, do que é celestial com o que é aqui, no nosso mundo. Só que feito do jeito de Deus, exatamente. Feito do jeito dele. Fornecido da forma que ele dizia que era para ser. Então eles tinham que recolher o maná, né, todos os dias, mas menos no Shabat. Né? Na sexta-feira eles tinham que recolher uma porção dupla, porque no Shabat não haveria. Né? Ele estragava. Tinha que ser da forma como o Eterno determinou. Dessa maneira. Né? Então, era como se isso, né, esse ato de fé de Israel até então, começasse a reparar, a restaurar aquela rejeição que havia acontecido no Éden, por parte do ser humano. De novo, esse é o propósito do Eterno até hoje, que nós voltemos ao princípio, não é? O que é a restauração? Que nós voltemos ao princípio, que nós voltemos ao começo. E aqui com Israel não era diferente. O que o Eterno queria para eles era isso, que fosse o início desse trilhar de volta para o Éden, de volta para estar mais próximo dele. Né? E esse ato de fé de Israel, ele era um início de uma reparação daquilo que tinha acontecido lá no Éden, de uma certa forma. Né? Então, de novo, quando o homem e a mulher, Adão e Havá, foram expulsos do Éden, o Eterno colocou o quê? 2 querubins para guardarem a entrada, né, do jardim. O que eu falei para vocês que quando Israel saía em marcha, o que ia à frente? Qual era o primeiro elemento? Qual era a primeira coisa, o primeiro elemento que saía à frente do povo? Era o quê? A arca. E o que tinha em cima da arca? Um propiciatório com 2 querubins. Isto não é por acaso. É porque era como se, olha só, aqueles 2 querubins lá no Éden, eles expulsaram o homem, né? E proibiram que o homem retornasse. Mas agora que vocês estão colocando de novo a confiança em mim, os 2 querubins eles vão conduzir vocês de volta para o Éden. Era isso que estava acontecendo ali. Era isso que acontecia ali. Esse era o símbolo daqueles 2 querubins também ali. 2 querubins tinham expulso eles, e agora os 2 querubins levariam o ser humano, no caso ali o povo de Israel, de volta para o Éden. Tá? Era isso. Para aquela terra especial. Mas nós já lemos aqui o que acontece no capítulo 11 de Números. Até então, lá no capítulo 10, aquela passagem maravilhosa que nós cantamos aqui todos os Shabats, né? Quando a arca saía, quando a arca se punha em marcha, Moisés dizia: levanta-te, Eterno. Maravilhoso. Eles estavam seguindo esse caminho de volta, mas aí veio o capítulo 11. Veio o capítulo 11 e com ele uma sombra daquela velha árvore do conhecimento do bem e do mal, ela se projeta sobre o povo de Israel. Já vamos entender o que eu estou falando aqui. Ela paira, a sombra daquela árvore do conhecimento do bem e do mal, ela paira sobre o povo de Israel e começa a dominar aquele contexto. E aí, o que eles fazem? Eles rejeitam o pão do céu que viria a curar aquelas feridas que vinham lá do Éden. Né? Já falamos aqui, eles rejeitam, eles falam: já secou-se a nossa alma e nós não temos nada, só temos esse maná aí para comer. Já vamos ver mais detalhadamente isso aí. Né? Só temos esse maná aí para comer. Se nós analisarmos o texto de Números aqui, esses capítulos 10 e 11 de Números, nós vamos... Vocês estão pensando assim, o Yaakov está indo muito longe de associar a árvore do conhecimento do bem e do mal com o que aconteceu aqui em Números 10 e 11, da onde que você está tirando isso? Da onde que vem isso? Que existia aqui uma associação, uma conexão implícita na Torá de uma coisa com a outra. Tem algo específico em Números 10 e 11 que nos dá uma pista de que, de fato, a Torá está nos querendo dizer isto. Tá? Vamos lá, então. Antes de Números 10, 35, o trecho que nós cantamos aqui, né? E quando a arca se punha em marcha, Moisés dizia: levanta-te, Eterno. Né? Antes disso, antes desse trecho, ocorre na Torá, no texto da Torá, uma série de vezes
uma palavra, um termo em específico. E nós sabemos, o Rosh sempre fala aqui, que se a Torá repete uma vez, vou prestar atenção. Se repete 2 vezes, opa, tem alguma coisa aí. Se mais que 2 vezes, é muito importante. E tem um termo específico que é repetido algumas vezes antes desse trecho de Números 10, 35. Vamos ver qual é. Vamos lá para Números 10, verso 29. Vem conosco e te faremos o bem. Verhatavnu. Porque o Eterno falou que traria o bem, Tov, sobre Israel. Isso aqui é quando Moshe está falando para Jetro, para Jetro seguir com eles, tá? Ele convida Jetro para que ele siga com Israel rumo à terra de Canaã, tá? E ele usa 2 vezes o termo raiz, né? No caso, Verhatvinu e Tov. Palavra Tov. Tov, bom ou bem, tá? E faremos o bem. Então já tem 2 vezes aqui esse termo nesse versículo 29. Mas tem mais. Verso 32. E se vieres conosco, faremos bem, Hatov, contigo o mesmo bem, e Aitiv, que o Eterno fizer conosco, e te faremos bem. E parece até repetitivo, né? Mas ele usa de novo 3 vezes o termo bem ou bom, né? A raiz da palavra Tov, em hebraico, tá? Então aqui nós já temos algumas vezes esse termo sendo repetido. O Tov, Tov, Tiv, Retiv e assim por diante, tá? Algumas vezes aqui. Só que depois do versículo 35, de novo, aquele bonito, quando a arca se põe em marcha, Moisés dizia, depois desse versículo vem o capítulo 11, e existe um outro termo que começa a ser repetido depois disso. Qual será que é? Qual será que é? Olha lá, já começa no próprio versículo 1. E o povo era como murmuradores, falando Rá aos ouvidos do Eterno, falando mal aos ouvidos do Eterno. Vamos adiante. Verso 10. E acendeu-se muito a ira do Eterno, e aos olhos de Moshe também pareceu mal, Rá. E tem mais. Versículo 11. E disse Moshe ao Eterno, por que fizeste mal? Harata ao teu servo. Olha só. Né? E tem mais. Verso 15. E não me deixes ver o meu mal. Verá a ti. Olha que curioso que antes daquele versículo se repete a palavra tov, 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 tov. E depois que vem essa murmuração, começa ra, 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 ra. Será que isso é por acaso? Não. Nada na Torá é por acaso. Não é por acaso, né? O que era a árvore? Era do que mesmo? Conhecimento do quê? Do bem e do mal. Então, a Torá, que foi ditada, né, escrita por Moshe, mas ditada pelo próprio Eterno, nos traz coisas implícitas que nós precisamos muitas vezes cavar, né, para entender. Essa é uma delas. Aqui está muito claramente apontando para a questão do bem e do mal. Por isso que os sabinos falam que nesse trecho, essa sombra daquela árvore, daquela velha árvore do conhecimento do bem e do mal, ela volta a pairar sobre Israel. E de novo, o que eu falei para vocês que é essa árvore? Eu quero ter o controle. Eu quero dizer o que é bom e o que é mal para mim. Isso é o conhecimento do bem e do mal. E essa sombra dessa mentalidade paira aqui sobre Israel. Tá? E a Torá está nos indicando isso aqui implicitamente. E mais uma vez, assim como no Éden, o que aconteceu no Éden depois que o homem... Eu como do conhecimento do bem e do mal, eu tenho o conhecimento do bem e do mal, eu julgo o que é bom e o que é mal para mim. O que acontece? Qual é a consequência disso? O quê? A morte, né? Vem a morte. A morte entra no mundo. E aqui não é diferente. O que acontece com esta geração dos filhos de Israel, que começa a cair a partir disso aqui? O que acontece com eles? Eles o quê? Eles morrem no deserto. Quem entra são os filhos deles. Quem vai entrar na terra depois são os filhos deles. Aquela geração morre. A morte entra ali. Também.
a partir do que começa a acontecer aqui no capítulo 11. Começou com murmurinhos, com coisinhas, ai, tá tão calor hoje, ai, tá muito quente hoje. E foi aumentando, e foi tomando forma, daqui a pouco, queremos carne. Daqui a pouco, esse maná aí, já não aguento mais isso aí. Olha. E depois, eles rejeitaram a terra. Quando os espias voltaram e fizeram aquela difamação, eles rejeitaram a terra. Olha onde foi parar. Né? Olha onde foi parar isso. Então, começou com coisinhas. E foi aumentando. Né? E o resultado foi morte também. Aí eu pergunto para vocês. A gente às vezes, né, pensa assim, é tão distante. Eles viam aquele milagre do maná todos os dias, né? O pão caía do céu literalmente e só estava lá, eles só precisavam pegar, né? Como que eles podem ter rejeitado isto? Né? De viver aquilo ali todos os dias. Como que eles podem ter rejeitado isso? Esse pão do céu. O que a Torá, o que o texto original da Torá nos indica de por que isso aconteceu? Tem uma dica, tá? E tem a ver com desejo. Vamos voltar para o versículo 11, o versículo 1, perdão, aqui do capítulo 11. E agora sim, a tradução literal da Torá é: e o povo era como murmuradores, kemitonenim, falando mal aos ouvidos do Eterno. As traduções, inclusive essa aqui da Torá da Sefer, não diz esse como. Elas falam assim. Essa aqui, por exemplo. Perdão. E o povo queixava-se de má sorte. Essa aqui traz isso. O povo queixava-se da má sorte aos ouvidos do Eterno. Algumas falam, e o povo murmurava. Mas em hebraico é que mitonenim. Esse que, em hebraico, é como mesmo. O povo era como tal coisa. Eles eram como tal coisa. Esse que é como, tá? Como. Então eles eram como mitonenim, como murmuradores. Aí, como assim eu sou como murmurador? O que isso quer dizer? É uma construção gramatical estranha. Até para o hebraico. Né? Ela soa estranha. Como assim alguém é como murmurador? Então ele é meio murmurador? Ou ele é quase murmurador? É isso que quer dizer? Então eles eram quase murmuradores. Eles eram meio murmuradores, é isso? O que quer dizer? O que isso quer dizer? Por que está que mitonenim? Né? O que é mitonenim? O que essa raiz indica? É murmurar só? Será? Originalmente, esse termo mitonenim, ele remete a uma outra coisa que vai além de murmurar. Além de murmurar, de só murmurar. Ele vem da palavra mitonen, né? Mitonen, que é a forma reflexiva. Lembra que eu trouxe no estudo hitpael? De novo, aula de gramática hebraica. Básica. Não é tão básica. Resumida. Hitpael é a forma reflexiva dos verbos. E essa palavra mitonen é uma forma reflexiva de um outro verbo. Né? Hitpael, da palavra onen. Onen. Tá? Onen. Onen significa o quê? Enlutado. A pessoa que está em luto. Em luto. Então, mitonenin é algo além de murmúrio. É tipo, estamos em luto por alguma coisa, por alguém. Né? Então, por isso é que mitonenim. O povo era como se estivessem, eles estavam agindo como se eles estivessem em luto. Por isso é como. Como se estivessem em luto. O povo. Tá? Aí eu pergunto para vocês. Que grande perda esse povo tinha sofrido naquele instante? Porque eles estavam num auge ali. Eles estavam no auge, o tabernáculo erigido. Né? O povo saindo, a nuvem sobre eles, a nuvem estava andando, eles iam sair em marcha com a arca diante deles. Que grande perda eles tinham sofrido ali para estarem em luto? Ou estarem como se estivessem em luto? Né? Um pouco mais adiante, versículo 4, nós temos o seguinte. E a mistura de gente que estava no meio deles, naquele populacho, né? Traduzindo como populacho no meio do povo, a tradução essa aqui é da
tradução da Sefer. Foi possuída por um desejo. Hitavu tava. E tornaram a chorar com os filhos de Israel. Primeira coisa. Não fala aqui ainda desejo de... Qual que foi o ponto aqui depois que eles vêm? O que eles falam? Queremos carne, né? Mas aqui ainda não fala desejo de carne. Foi possuída por um desejo de carne, por carne, para comer carne, né? Só fala desejo. Só que o termo aqui no hebraico, hitavu, tava, não é ser possuído por. Notem que são as mesmas, ó, tav, tav, aleph, aleph, vav, vav. Mesma raiz. Literalmente, traduzindo isso aqui eles desejaram um desejo. Aí vem o tema lá, o título do meu estudo. O povo desejou um desejo. Literalmente no hebraico é isso. Eles desejaram um desejo. E daí eles foram chorar com os filhos de Israel, né? E o que é isso? Desejar um desejo? Como assim? De novo, naquele instante, o povo já tinha tudo de que precisava. Tudo. Tudo. Né? Eles tinham o alimento que vinha do próprio Eterno, o maná. Eles tinham aquela nuvem que evitava que eles sofressem, né, com aquele sol escaldante do deserto. E à noite a nuvem virava uma coluna de fogo, que eles ficavam aquecidos no frio do deserto à noite. As suas roupas cresciam consigo, né? As roupas não se desfaziam. Eles tinham tudo de que eles precisavam. Tudo. Né? Tudo. Absolutamente tudo de que eles precisavam. Mas, sabe assim, quando... mas daí vem o pão do céu. Tá tudo muito sobrenatural. Assim, acho que eu vou querer eu queria uma coisa um pouco mais terrena. Tá tudo muito assim... Sabe? Vindo do céu. Não pode ter umas coisas mais assim... da carne, né? Mais carnais. Mas daqui, né? Então, isso que a Torá quer dizer. Eles começaram... Eles não tinham motivo nenhum. Eles não tinham tido nenhuma grande perda. Nada. Mas eles começaram a desejar, ter um desejo de alguma coisa que eles não tinham. Tá tudo tão bom, mas eu preciso, sabe? Eu preciso de mais alguma coisa. É isso, esse desejar um desejo, é isso. Eles começaram a querer achar alguma coisa para poder ficar reclamando. É isso que está dizendo. Criaram alguma coisa. Até chegaram na questão da carne. Né? Desejo de carne. É isso. Né? Então queremos carne. Nós não temos carne. Isso. Nós não temos carne para comer. Só tem esse maná aí. Essa coisa desse maná aí. Queremos carne para comer. É isso. E eles citam, além da carne, outras coisas também. Vamos lá para o verso 5. Lembramo-nos do peixe que nós comíamos no Egito de graça, e dos pepinos, e das melancias, e dos alhos porosos, das cebolas e dos alhos, que nós comíamos lá no Egito de graça. Primeira coisa, o Roxo já trouxe aqui, né? Eles comiam de graça no Egito? Não, né? Começa aí. Eles não comiam de graça no Egito, pelo contrário, a sua alimentação era muito restrita, eles eram escravos. Tá? Começa aí. Mas tem outro ponto aqui que eu nunca tinha prestado atenção, que remete a esse pensamento que eles estavam tendo. O peixe está aonde? Onde que vive o peixe? No rio, no mar, enfim, mas embaixo da água. Né? Embaixo da água. A melancia fica onde? Ela nasce onde? Melancia, melão, enfim, no hebraico é melancia, tá? Avatihim, na terra, e fica ali, né? Alho poró, ele é o quê? Ele nasce embaixo da terra. A cebola nasce onde? Embaixo da terra. E o alho? Embaixo da terra. Por que eles citam esses alimentos aqui? O que eles estão querendo dizer? Tá, esse maná vem do céu, nós queremos umas coisas mais, sabe, daqui, da terra. Que vem debaixo da terra, ou debaixo da água. Coisas terrenas. Por trás desse desejo, desse desejar um desejo dele, estava isso aqui, essa mentalidade, essa... Queremos ficar mais, sabe, aqui na terra mesmo? Esse negócio de depender do que vem do céu, não...
Não é, acho que não está legal. Queremos umas coisas mais daqui, ó. Porque a gente pode ver aqui, que a gente pode tocar aqui, ó. É isso. Não é à toa que eles citam esses alimentos aqui. Não é por acaso. Nada é por acaso, né? E o que eles rejeitaram, então? Versículo 6. E agora seca-se a nossa alma, e nós não temos nada senão esse maná aí, diante dos nossos olhos. Né? Então, eu rejeito o que vem do céu. Eu quero o que vem daqui da terra mesmo. É isso. E um verso mais adiante, no versículo 8, tem algo ainda revelador a respeito disso. Isso está falando do maná. Quando caiu o maná, por que a Torá traz isso aqui nesse momento? Olha o que eles faziam. Espalhava-se o povo e colhia o maná, ok, como era para ser, né? O maná caía lá, eles iam lá e colhiam. E daí, eles moíam o maná nos moinhos. Ou eles pisavam o maná no almofariz, ou eles cozinhavam o maná na panela e faziam bolos de maná. Os sábios dizem, a tradição judaica diz, que o maná era assim. Você ia lá, eles colhiam e estava pronto. Estava pronto já. E quando você colocava na sua boca, ele tinha o sabor que você quisesse, que você imaginava que ele tivesse. Olha só que interessante. Por que então que eles pegavam maná e daí eles iam moer no moinho, e daí eles iam pisar na almofariz, ou eles cozinhavam na panela, ou eles faziam bolo de maná? Por que se o maná ele já tinha um gosto que eles quisessem? Se já estava pronto. O que a Torá está querendo dizer com isso aqui? Que eles estavam, qual que era a mentalidade deles com isso aqui? O jeito deles. Não, eu vou fazer do meu jeito. Eu quero ter o controle. Não quero que esteja pronto. Não, eu vou fazer do meu jeito. Eu vou processar aqui do meu jeito. Eu quero eu fazer. Eu faço. Essa é a mentalidade que está sendo passada aqui. De novo. E eu nunca tinha lido esse versículo dessa forma. E agora já entendemos por que isso aqui está aqui desse jeito. É isso. Essa mentalidade que eles estavam tendo. Eu preciso ter o controle. Eu tenho o controle. Eu quero. Né? Assim como tinha sido lá no Éden. Né? Praticamente. Estamos caminhando já para o fim, irmãos. A partir disso, vamos retomar aquela questão dos tovs e dos rás, dos bens e dos maus que aparecem aqui nesse trecho de Números 10 e 11. Tá? Retomando todos ali. Tá. Tem mais um? Não. Vamos contar quantos tovs e quantos rás aparecem nesse trecho. Então, lá com os tovs. 1, 2, 3, 4, 5. Certo? 5 tovs que aparecem no texto. 5 tovs. E vamos contar quantos rás. 1, 2, 3, 4. Opa! Ixi, não tem paralelo, Yaakov, porque tem 5 tovs e 4 rás. E daí não dá muito certo. Porque se a Torá é perfeita, não tinha que ter 5 rás também para a gente dizer, não, tem alguma coisa aí. Paralelo. Se tem 5 tovs e 4 rás, como é que fica esse paralelo, então? É algo assimétrico, né? Não dá certo a conta, não fecha a conta aqui. Só que, depois desse último Rá ali, no versículo 15, aparece um Tov no texto. Só que esse Tov não é muito bem Tov. É um Tov meio falso. Né? Vamos lá, versículo 18. Quando é o povo falando, aquele populacho falando, quem nos fará comer carne? Que Tov era para nós no Egito. Como era bom para nós no Egito, e o termo que eles usam, que Tov, é o termo lá de Gênesis, quando o Eterno estava criando o mundo, ele dizia o quê? E viu o quê? Ele criou as árvores, e viu o quê? Que Tov, que era bom. Eles usam o mesmo termo que o Eterno usava lá no Éden, quando ele estava criando o mundo, na verdade, né? E o mesmo termo que a Torá descreve para quando a Eva decidiu comer da árvore, a Torá diz que a Eva viu que Tov, que era bom, e daí ela foi comer. Por isso que eu disse que o pecado veio antes dela comer. Já na sua mente ela já tinha pecado. Ela julgou, é bom para mim, comi. E eles usam esse termo que não é por acaso. Decidimos que é bom para nós ficar lá no Egito mesmo. É isso que eles estão dizendo.
Que tov. É bom para nós ficar lá mesmo. E acabou. Então esse tov aqui, esse último tov, é mal. É o quinto ra, na verdade. Disfarçado de tov. Na mentalidade do povo. Tá? Julgaram o que é bom para si. Né? De novo, o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal era isso? Eu quero ter o controle. Eu julgo o que é bom e o que é mal. Não, Deus não. Quero saber de Deus. Eu julgo o que é bom e o que é mal. E nós herdamos isso lá do nosso ancestral Adão e Havá. Até hoje nós vivemos isso. Até hoje o nosso mundo ele é corrompido e corroído por essa mentalidade. Todo mundo querendo achar que eu sou... Não, eu sou juiz. Eu que digo o que é bom e o que é mal para mim. Eu que digo o que é bom e o que é mal para minha rua, para o meu país. Eu digo. É isso. Vem lá do princípio. Essa mentalidade, essa forma de querer ter o controle das coisas, de querer se achar o juiz das coisas e das outras pessoas. É isso, né? Basicamente. E nós já vimos aqui num outro estudo que a questão com o eterno é justamente você, nós, eu e você, deixarmos esse controle. E isso não é fácil. É nós voltarmos ao que era no Éden, nós dependemos totalmente dele. A dizer para ele, eterno, eu não tenho mais o controle de nada. Não tenho, não posso, não quero. O controle é seu de volta, eterno. Eu entrego para ti de volta e o controle é teu. Eu não quero controlar nada, eu não posso controlar nada. Isso é o início do processo da teshuvá, do arrependimento. Esse retorno para o início. É isso, né? Não ter o controle, entregar o controle para Hashem, para o eterno de volta. Quando na nossa vida que nós não temos controle nenhum de nada? Em que momentos da nossa vida, como seres humanos, que nós não temos controle, não temos como ter controle? Quando nós somos o quê? Idosos, né? Uma pessoa que está bem idosa, ela depende de outras pessoas para cuidar dela, né? Muitas vezes. Na maioria das vezes, né? E o outro momento é quando nós estamos onde? No ventre da mãe. Ali, nós temos zero controle de nada, né? Zero controle no ventre da mãe. E quando é um bebezinho novo, né? O controle é zero. São essas duas fases da vida em que nós temos zero controle, né? O Éden, tanto o Éden quanto o deserto em que o povo de Israel estava aqui em Números 11, 10 e 11, eles eram locais locais do quê? De dependência completa do eterno, não é? Lá no Éden, Adão e Havá, eles comiam as árvores que brotavam ali. Então eles tinham uma dependência 100% do eterno. E Israel no deserto também. Eles não tinham provisões. Eles dependiam totalmente do que vinha do eterno, basicamente, né? Do que ele fornecia. Então eram locais de dependência do eterno. Assim como um ventre de uma mãe, né? A criança, o feto, né, o bebê que se desenvolve ali, está recebendo nutrientes do que vem da mãe, né? Ele não tem como escolher, ele não tem como querer outra coisa ou pegar outra coisa por si. Ele recebe os nutrientes que vêm. Então, Israel, quando sai do Egito e vai para o deserto, aquilo ali era um ventre, como se ele estivesse sendo gerado aquele povo naquele momento. Entenderam? Aquele povo estava sendo gerado naquele instante. Eles estavam no ventre, dependendo totalmente do pai, né? Do alimento, da nutrição que vinha do pai. É por isso que Yeshua diz o seguinte, lá em Yohanan, em João 3. Aquele diálogo que ele tem com Nakdmon, né, com Nicodemos. E ele diz, digo-lhe que a menos que uma pessoa nasça outra vez, do alto, não pode ver o reino de Deus. Aí o Nakdmon, o Nicodemos, não entende e diz, mas como que pode uma pessoa adulta nascer? Ela precisa voltar para o ventre da mãe e nascer de novo a segunda vez? Aí Yeshua responde, eu lhe digo que a menos que a pessoa nasça da água e do ruach, do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. É por isso que Yeshua diz isso aqui. Para você, para nós, eu e você, todos os seres humanos que desejem voltar ao princípio, o único caminho e a única forma é você voltar para o ventre. Voltar para o ventre.
volta para o ventre, onde você vai aprender a depender 100% do seu pai, de novo. É isso. É isso. Por isso que Yeshua diz isso aqui. Por isso que é nascer de novo. E por isso que é somente pelo Mashiach, pelo Messias, e pelo Ruach, pelo Espírito que nós recebemos dele, quando nós passamos a crer nele, nós depositamos nossa confiança no Messias e no que ele fez por nós, nós recebemos o Ruach, o Espírito, né? Certo? E é somente por meio deles que nós podemos voltar a esse ventre. Né? Sem esse caminho, sem seguir esse percurso, não há como, não tem outra forma, não tem outro jeito de voltar para o ventre dependendo total e exclusivamente do Eterno. Por quê? Porque nós temos a nossa natureza lá nas cebolas, nos alhos, nos peixes, tudo que está embaixo da terra. Então só o Ruach, só o Espírito é que nos eleva para essa condição, nos ajuda a nos elevar para essa condição, né? Porque o passo é o nosso. O Ruach ele nos auxilia, o Espírito nos auxilia, mas o passo é nosso. As ações são nossas, as decisões são nossas, né? Sair do ventre antes da hora, como Adão e Havá saíram do Éden antes da hora que deveria, e como Israel, aquela primeira geração de Israel, saiu do ventre antes da hora, querendo tomar o controle da situação no deserto, gera o quê? Quando morte, né? Se um bebê nasce antes da hora, a maior parte das vezes, ele morre. É a morte. Sair do ventre antes da hora é morte. Então nós precisamos, como Yeshua diz, de fato, nascer de novo do jeito certo. Né? Para nós escaparmos da morte, não sairmos do ventre antes da hora. E termos a nossa vida, termos vida, né? E esse processo só vem por meio do quê? Da Torá viva, que é o próprio Messias, que passa a habitar em nós. Né? Yeshua é a própria Torá, viva. E a Torá só é escrita no nosso coração quando nós estamos conectados a Ele. Essa é a única maneira de escaparmos dessa morte e vivemos a vida plena, dependendo totalmente do Eterno. Vamos entregar o controle para Ele, não é fácil. É um processo. É um processo, não é... Cria em Yeshua, opa, já estou? Não. Assim como Israel quando saiu do Egito. Era um processo. Né? É um processo. Mas vamos caminhar para entregar totalmente o controle de tudo da nossa vida para o nosso Pai. Amém? Baruch Hashem.